A vice-diretora da Organização Mundial da Saúde, Mariângela Simão, disse que a entidade não recomenda a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 em qualquer país. Em entrevista à CNN, ela disse que é contra medidas autoritárias e que essa decisão cabe a cada país. Abro aspas. Em uma situação que você está falando com adultos que têm capacidade de discernimento para fazer escolhas informadas, não se recomenda medidas autoritárias. Até porque é difícil fiscalizar. Vai depender da situação interna de cada país, mas é de difícil implementação. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro diz que a vacina contra a Covid-19 não será obrigatória e que isso já foi definido pelo Ministério da Saúde, que, de acordo com a Lei 6.259 de 1975, tem a função de determinar quais são as vacinas obrigatórias no Brasil. Hoje, o presidente, inclusive, comentou essa notícia. Ele perguntou se a vacina vai ser obrigatória ou não. Ontem a OMS se manifestou contra a obrigatoriedade da vacina e diz que é contra medidas autoritárias. Eu quero dizer que a OMS se manifestou depois que eu já havia me manifestado. Então, dessa vez, eu acho que eles estão se informando corretamente, talvez me ouvindo até, né? Então, nós temos a certeza que não voltarão atrás nessa decisão. Realmente, impor medidas autoritárias só para esses nanicos projetos ditadores, como esse cara de São Paulo aí. Então, eu não ouvi dizer, eu acho que vocês também, nenhum chefe de Estado do mundo dizendo que iria impor a vacina quando ela tivesse. Isso é uma precipitação, é mais uma maneira de levar terror junto à população, até porque tomar uma vacina, ainda que não tenha um certo tempo de comprovação científica, fica muito difícil. E quando esse governador fala em vídeo que ele iria obrigar 40 milhões de paulistas a tomar a vacina, ele causa um pânico nesse pessoal. É um direito de cada um tomar ou não. E outra coisa, é uma irresponsabilidade do governador, porque não existe uma vacina ainda eficaz, e no nosso caso, além de não existir uma comprovação científica, também não foi ratificada obviamente, não foi ratificada pela nossa Anvisa. Então, parabéns ao OMS, começaram a acertar, estão começando agora a se informar melhor antes de emitir um juízo, uma sugestão, uma medida aí que atinja todos no mundo, ok? Esse é nosso presidente! Aí o presidente Jair Bolsonaro, começa com você, Ana. O que achou das declarações? Olha, Vitor, nessa o presidente Bolsonaro, ele está com razão, ele está certo. Como é que você vai colocar uma medida obrigatória? Primeiro, como a gente vem falando aqui, né? Estamos discutindo aí o sexo dos anjos, porque a gente não sabe de uma vacina, a vacina não passou por todas as etapas científicas, não existe uma vacina cientificamente segura no momento, não sabemos quando isso vai acontecer. No entanto, continuamos discutindo uma possível vacina, se vai ser obrigatória, se não vai. Pode ser que essa vacina ela apareça em dezembro e pode ser que ela apareça só em 2022. E como que se gasta um tempo tão grande discutindo ainda uma coisa que não existe? O que eu continuo ressaltando dentro desse assunto vacina, pandemia, é a nossa vigilância que nós temos que ter com as nossas liberdades, Vitor. Durante a pandemia toda, a gente vem vendo cada um pedacinho da liberdade sendo tolhido, e aí a gente não, vamos deixar para lá, vamos tomar o rumo da civilidade, né? O mundo já está tão polarizado, já há tanta animosidade política, então eu acho que as pessoas até estão evitando de alguma forma algum embate, né, alguma discussão, mas o que a gente vem vendo dentro dessa pandemia é a nossa liberdade ali, a cada dia ela sendo tolhida, ela sendo cortada de uma maneira às vezes discreta, é uma declaração de um político, depois é um pânico instaurado, mas fique em casa, senão você vai espalhar o vírus e você é um assassino em potencial. As crianças têm que ficar trancadas em casa, elas não podem levar o peso dessa culpa de levar o vírus para dentro de casa.
não se discute mais o lockdown inteligente. Agora a ciência vem comprovando, como estamos dando aqui desde da segunda-feira, né? A pesquisa de Stanford, a pesquisa da CDC, agora a OMS, e mesmo assim a falácia, o canto da sereia que muitos políticos ainda o empurram é de que a ciência está falando outra coisa. A ciência está falando outra coisa totalmente diferente de políticos como o governador João Dória. Os próprios números agora da Suécia essa semana, chegaram os números ontem, 2 meses dentro das escolas abertas, dentro da pandemia com as escolas abertas, e a Suécia está vivendo aí a fase de números mais baixos de contágio da Covid-19. Então, a ciência está aí. O que a gente tem que estar atento o tempo todo é a nossa liberdade e, principalmente, as notícias que estão sendo divulgadas por políticos por puro projeto de poder e arma política dentro dessa pandemia. Augusto. Olha, até a OMS está exposta a acessos de sensatez, né? Acho que é a primeira vez que eles acertam. Fazem uma declaração correta. Porque isso me preocupa, porque era uma referência, né? A OMS falava um negócio, eu escolhia a posição oposta e me dava bem, acertava. Agora eu já fico confuso, porque até eles conseguiram dizer uma coisa que merece respeito. Não sei o que aconteceu não, mas isso aí eu concordo com o que eles disseram. Você, Fiuza? Augusto Nunes, vamos ver se essa diretora vai aparecer de novo para falar, né? Porque, de fato, ela disse algo que vai inteiramente contra as diretrizes autoritárias que a OMS está reproduzindo da China, que é quem manda na OMS. Todo mundo sabe disso, a gente não precisa mais dourar essa pílula, né? Então, agora, a OMS fala pelos cotovelos, e fala por vários diretores. O David Nabarro, que é eles chamam de um enviado especial para a Covid-19, é um embaixador da Covid, um diretor especial. Ele fez um pronunciamento dramático contra o lockdown. Não contra o lockdown, mostrando a realidade. É uma medida extrema, indesejável, só para ser tomada em último caso, em circunstâncias muito especiais. Ele fez isso. Fez esse pronunciamento e afirmou que o lockdown, como medida primária de combate epidemiológico, é um erro e é devastador. E vai provocar, segundo ele, David Nabarro, provavelmente a duplicação do nível de pobreza em 1 ano. Ele disse isso na vizinhança do que o Tedros Adhanom estava respondendo àquela declaração de Great Barrington, né, que juntou aí 6 mil cientistas, recomendando que se parasse com o lockdown irracional e se passasse a proteção focada. O Tedros Adhanom respondendo ao contrário do Nabarro, dizendo que não é nada disso não, que a ética dele obriga a que ele não deixe um vírus circulando sozinho por aí. Eles vão para a poesia. Os que querem defender lockdown e esse misticismo autoritário, eles vão para a poesia. A minha ética não permite que esse vírus passeie sozinho por aí. Se você pegar o que aconteceu em 2020 e olhar retrospectivamente, esse vírus, então, ele usou a ética do Tedros como prancha de surf, né? Porque ele circulou por onde ele quis. Então, barbas de molho sobre essa diretriz da OMS, muito importante, responsável dessa vez, né? Pela questão da obrigatoriedade. E eu volto a dizer, às vezes eu falo e ouço pessoas dizendo assim, não, eu não tomo de jeito nenhum a vacina, eu não quero nem discutir. Não, vamos discutir. Agora, quem defende a obrigatoriedade não pode ser leviano. Não pode achar que vai fazer um jogral com telejornais alarmistas e também surfar em cima do pânico, dizendo que obrigar é uma postura ética. Porque isso não é uma postura ética nem científica, isso é uma conjectura. Então, com a letalidade, como nós sabemos hoje,
abaixo dos 70 anos estando em 0,05%, ou seja, abaixo da gripe sazonal, não tem como você demonstrar que você precisa vacinar toda a população obrigatoriamente. Então, os proponentes têm que ser mais científicos, porque hoje eles são os negacionistas.